Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso evangelho de hoje. Meu nome é Priscila Feijó, sou do Centro Espírita La Rosa Maria e de forma muito carinhosa fui convidada a estar com vocês hoje aqui no Centro Espírita Nosso Lar. E estarei simultaneamente também transmitindo esse mesmo evangelho de hoje para o Lar Rosa Maria. Devemos ser úteis. Quanto mais nós multiplicarmos a mensagem de Jesus, os conhecimentos que nos são tão caros para o nosso processo de evolução, é melhor, né? Quanto mais nós lançarmos sementes, melhor para todos nós. Vamos aguardar um pouquinho mais. Daqui a 5 minutinhos, nós iniciaremos a nossa prece inicial, pedindo, né, aos nossos benfeitores que nos orientem, que deixe nossa mente bem disponível, receptiva, para que nós recebamos essas energias salutares. Feliz Dia dos Pais, né? Para quem... O Alex, não sei se você é pai, mas feliz Dia dos Pais para você e para os nossos pais, né? Que mais tarde nós estaremos todos juntinhos, com a graça de Deus. Mas devemos sempre iniciar o dia com um agradecimento pelo dia que se passou e pela nova experiência que se inicia hoje. Bom dia, Jesus. Bom dia, Tamara. Bom dia, Daniel. Aguardemos mais um pouquinho, precisamos ser precisos, né? Precisamos ser fiéis ao nosso horário. Por orientação da própria casa, é que nós nesse momento aproveitemos, né? Para organizar nossos pensamentos, sentir essa música vibrando de forma tranquila em nossos corações, suavizando nossas energias, aquietando os nossos espíritos. O som está tranquilo ou está muito alto? Para que não atrapalhe a doutrinária.
Bom dia, Viva Roma Turismo. Daniel, se você ainda estiver aí, se não deu uma saidinha, o som tá numa altura boa ou tá muito alto? Pronto, obrigada, Tamara, você foi fofa. Pronto, perfeito. Ok, querida, pronto. Eu vou abaixar um pouquinho. Então, bom dia a todos, que a paz de Cristo esteja em nossos corações, que os bons espíritos possam estar conosco neste momento de oração, de reflexão do Evangelho de Luz. Eu peço que todos nós sintamos nesse momento, para aqueles que se sintam à vontade, que fechemos os nossos olhos, como se nós estivéssemos de fato em nossa casa, o nosso ambiente de amor, o nosso ambiente de paz, aquele ambiente que nós procuramos quando nós estamos ali, muitas vezes inquietos, ou simplesmente para oferecer um pouco do nosso tempo para o trabalho, em exercício do amor, na caridade, em prol dos nossos irmãos. Então eu peço a todos que nesse momento, meus irmãos, nós fechemos os nossos olhos, não tenhamos vergonha. A oração é uma relação entre você e o nosso Pai. Como Jesus nos disse, há mais de 2020 anos, que nós devíamos orar, vigiarmos os pensamentos e os sentimentos e orarmos para não cairmos nas tentações que enlouquecem e que desviam o espírito do caminho da luz e do amor. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e toda a bondade, dai força, Senhor, para aqueles que passam pela provação. Dai a luz para aqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança um guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra inteira. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento, de amor e de paz. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços e o coração aberto, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Amém. Que Jesus Cristo esteja conosco, que os nossos mentores espirituais estejam sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos alertando dos perigos do caminho, e que os nossos corações sejam sensíveis a essa voz do amor que nos conduz para o caminho da paz,
para o caminho da felicidade. Que Deus nos abençoe e nos oriente hoje, amanhã e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje, o estudo do evangelho será o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O item é mundos inferiores e mundos superiores. Nós faremos um esclarecimento do item 8 ao item 12. Ou seja, finalizaremos aqui o capítulo 3 com as instruções dos Espíritos. Jesus, quando disse que ele sempre fez estas provocações aos nossos corações, porque a pedagogia de Jesus não era simplesmente dar ao homem tudo, mas ele precisava ali fazer com que o homem despertasse em si, através das suas provocações, algo para nos fazer caminhar. Do mesmo modo que um diamante bruto precisa ser lapidado para adquirir o seu brilho que ele guarda dentro da sua, vamos dizer assim, dentro da sua roupagem, o seu aspecto feio, que teoricamente, se nós leigos encontrássemos um diamante bruto, nós simplesmente acreditaríamos que fosse apenas o quê? Uma pedra comum. Mas Jesus, ele identifica essa potência, por quê? Porque nós fomos criados pelo amor, ou seja, quem é a fonte de amor? Deus. E para o amor, para a perfeição. Porque o estado de perfeição é o estado completo de amor. É o desprendimento total da matéria, o que significa ali que andam juntos o egoísmo, o orgulho, o ódio, a vaidade. Então Jesus Cristo, como esse provocador de raciocínios, quando questionado, ele sempre nos trazia uma contra, ou seja, ele não nos dava uma resposta, mas ele causava ainda mais inquietudes. Por isso que a pedagogia dele é fazer raciocinar. A doutrina espírita nos traz essa compreensão da fé num aspecto mais amplo, a fé raciocinada. A doutrina espírita nos traz essa compreensão daquilo que Jesus não falou tudo, porque nós não tínhamos condições de compreender. Por isso que Jesus disse: muitos escutarão, mas poucos entenderão as minhas palavras. Porque ele acredita, porque compreendendo a individualidade e o movimento do homem, do espírito naquela época, ele entendia que nós não estávamos ainda preparados. Nem todos ali tinham condições de absorver aquele conhecimento, porque o seu conhecimento ainda era raso, mas ainda estava num período, vamos dizer assim, numa psique ainda muito imatura. Então Jesus Cristo sempre é esse provocador. E a doutrina espírita hoje vem a nos esclarecer aquilo que Jesus Cristo não falou, porque nós não tínhamos condições de compreender. Então, só para que nós entendamos, há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Quando nós trazemos agora no item 8, instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, e no início do capítulo nos diz que os espíritos encarnados
estão em suas moradas apropriadas ao seu adiantamento. Significa dizer que se há o adiantamento, ou seja, se há um movimento de progresso, bom dia, Rosaninha. Se há um movimento do progresso, significa que nós saímos de um ponto. Se há um movimento, é porque, inclusive na física, quando se faz a análise de um movimento, ou seja, de uma velocidade ou de uma trajetória, se tem o ponto inicial, o ponto de partida. E o ponto de partida para nós espíritos é a simplicidade e a ignorância. É como se nós estivéssemos ali, numa linha reta, ali, em que todos nós fomos criados do mesmo modo, simples e ignorantes. Todos nós saímos ali da linha de partida, mas a velocidade dependerá do esforço em que o indivíduo faz para alcançar o ponto final, a linha final, a chegada. A trajetória é a mesma, porque todos nós saímos de uma condição de simplicidade e ignorância e temos um único objetivo, a perfeição. Isso numa escala macro, numa visão macro da coisa, ou seja, numa visão macro da existência, todos nós saímos de um ponto único, simplicidade e ignorância, e estamos destinados à perfeição. A trajetória desse corpo, fazendo uma analogia com a física, é a mesma, a trajetória. Simplicidade e ignorância rumo à perfeição. Mas a velocidade, quem define é o espírito encarnado. Então, se assim nós saímos da simplicidade e ignorância, nestes mundos habitados, nesses mundos existentes, porque a casa do Pai há muitas moradas, e a casa do Pai é o universo, por uma lei de atração, que é uma lei da física, mas é uma lei natural, a lei da atração, onde semelhante atrai semelhante. Se nós estamos numa condição inicial, se somos ali espíritos ignorantes, a ignorância é a ausência de conhecimento. Mas nós, enquanto espíritos aqui e agora, compreendemos que esse conhecimento se dá através da experiência. E através das experiências vividas é que o indivíduo adquire a maturidade para prosseguir, ou seja, para discernir e, consequentemente, definir a sua velocidade. Priscila, como é que eu vou definir a minha velocidade? Através do conhecimento adquirido, através das experiências, eu utilizarei melhor os recursos que eu disponho. A velocidade na trajetória espiritual, ela pode, por assim dizer, que é definida pelo bom uso dos recursos que eu disponho enquanto espírito imortal. Mas para isso é necessário que eu tenha adquirido alguns conhecimentos e algumas experiências. O que eu faço a comparação, por assim dizer, o quê? Com o erro. O que é o erro? O erro é o caminho que eu percebo que eu não devo mais percorrer pelas consequências que ele traz, ou que os erros trazem. A partir dessa experiência, que aparentemente é equivocada porque traz consequências negativas, mas se eu utilizar bem esses recursos da experiência,
se eu estiver ali no processo de observação constante desse processo em que o que isso traz de impacto para mim, qual o conhecimento que eu posso ter, adquirir ainda mais, e eu passo a transformar essa dor em recursos para que eu possa prosseguir. Ou seja, eu não deixo o meu carro estacionado. Eu aprendi e passo, por assim dizer, a utilizar o conhecimento adquirido pela experiência vivida e transformo essa experiência em velocidade, ou seja, em instrumento para aprender a escolher melhor. Eu transformo isso em discernimento, em raciocínio, em amadurecimento espiritual, em moralidade, né? Então, os mundos inferiores, eles são habitados por espíritos, pela lei da atração, simples e ignorantes. Essa simplicidade é uma condição inicial para todos, porque Deus, sendo bom e justo, ele não daria privilégios para alguns e para outros não. Então todos nós saímos daquele ponto de partida. Então todos nós estamos nesta ignorância. Mas o homem, neste movimento psíquico, na sua psique, por não ter ainda experienciado muitas coisas, e isso não agregou ao espírito experiências, ou seja, conhecimento, não agregou ali recursos para que ele possa aprender a discernir, ele está ali o quê? No seu instinto. O combustível do espírito simples e ignorante, vivendo em um mundo primitivo, porque não seria coerente, por exemplo, nós termos um nível moral e intelectual superior e habitarmos um mundo primitivo, porque nem a nossa energia é compatível com esse mundo habitado, a não ser que sejam em casos de missão, porque aí eu já trago uma compreensão de quem? Da presença de Jesus no planeta Terra. Um espírito perfeito que habitou na Terra para ali ser instrumento de quê? De aprendizagem através da sua própria existência. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, nos mundos inferiores, voltemos a essa, vamos dizer, a essa classificação que é didática, para que nós compreendamos que não é uma punição, mas assim como uma criança, lembremos, façamos agora um paralelo, saiamos um pouco da física e entremos no paralelo da escola. Eu posso querer que uma criança que é colocada no maternal 1, que não sabe ainda cuidar de si, que não tem conhecimento e nem as habilidades necessárias para se entrar numa universidade, habite numa universidade? Não. Seria contraditório. Por quê? E até agressivo. Porque uma criança, ou seja, na sua infância primária, a criança não tem condições de fazer coisas, não tem habilidades necessárias para exercitar determinadas funções, para exercer, ou seja, para ter comportamentos e responsabilidades que não condizem com o seu nível de maturidade. Então, comparemos assim o mundo primitivo à infância espiritual, em que a criança ali, ela necessita aprender o básico, as norminhas básicas. Mas, inicialmente, se nós analisarmos uma criança, ela é movida por o seu instinto de sobrevivência.
A criança, ela não consegue muitas vezes, lembremos, lá da nossa fase infantil, ou simplesmente de exemplos já vividos na nossa casa. Quando uma criança, ela deseja algo, o que ela faz? Ela simplesmente levanta a mãozinha e diz, por favor, você pode deixar eu falar, elabora um grande discurso e explica o motivo pelo qual ela quer, ou ela simplesmente avança? A criança avança. Quando ela se sente ameaçada, o que ela faz? Ela morde. Porque a sua comunicação é reduzida. Ela não tem habilidades ainda cognitivas. Ela não tem habilidades morais. Por quê? Para trazer um comportamento superior. Para ter ali uma expressão até mesmo corporal, porque ela está ali em processo de maturidade na sua motricidade. Então, é assim, fazemos assim, fazendo assim uma comparação, né? Meu Deus, já são 9h20. Eita, mas passa rápido o tempo. Eu vou acelerar. Então, assim é a infância espiritual. Nós somos movidos pelo nosso instinto, o nosso instinto básico de sobrevivência, em que assim como a criança é movida, ela se percebe como o centro daquela casa, ela tem o egoísmo, o ego é o centro do seu comportamento e da busca da satisfação de suas necessidades. Então, dentro desse processo, né, através da experiência e no manejo, no lidar com o outro, é que a criança vai desenvolvendo essas habilidades. E quando ela vai adquirindo experiências a partir desta troca, ela vai internalizando o conhecimento, ela vai aprendendo e vai se comportando de modo diferente. Assim, é o movimento do espírito nas escalas dos mundos que eles habitam de acordo com a sua sintonia moral, a sua sintonia espiritual. Assim como uma criança não pode frequentar uma universidade, assim também um universitário seria incoerente ele experienciar novamente aquelas situações que são primárias, porque não atraem mais. Ele pode até vir com o objetivo de ser mediador da construção de um conhecimento, mas não para frequentar ali, naquela cadeirinha, as experiências iniciais, porque ele já tem conhecimento bastante e não condiz mais, nem a sua forma física não cabe naquela cadeira e nem a sua psique consegue ali vivenciar algo que é próprio da infância do espírito. Ele vem com um processo e com um objetivo único. Ele vem com o objetivo de se fazer instrumento de aprendizagem para o outro, ou seja, ele é o professor, ele é o missionário. Então, dentro dessas escalas espirituais, saindo dessa condição de mundo primitivo e de espíritos primitivos, nós adentramos no intermédio, ou seja, no meio. Nós entramos num processo de quê? De provas e expiações. Lembremos que num processo de prova, o que é a provinha dentro da linha acadêmica? A prova é a busca que vamos dizer assim, a escola tem, é o instrumento que a escola tem para a verificação de uma aprendizagem, não é isso? Então, dentro dessa, quando é que a criança começa a ter as experiências das provas? A partir do primeiro aninho do ensino fundamental, a antiga alfabetização. É na alfabetização, ou seja, é dentro desse processo escolar, fazendo uma comparação, é que o espírito já tem condições ali de iniciar o seu processo de prova. É dada para ele provas para que ele
possa demonstrar para ele mesmo, porque o objetivo não é provar para o outro, mas é ele ter essa construção de eu consigo, eu sou capaz, olha como eu já sei fazer, olha como eu sou bom nisso, eu consegui vencer essas situações. Então, dentro desse mundo de provas, as provas eu preciso ali mostrar o conhecimento já adquirido. E as expiações é a forma pedagógica que as leis espirituais têm para trazer uma, vamos dizer assim, é como se fosse, sabe o que eu faço, já que eu estou usando essa linha de raciocínio, é como se fosse a dependência. Sabe a dependência que hoje não tem mais, mas que na minha época tinha a dependência, em algumas escolas tinha a dependência de algumas disciplinas? Pois é. Essa dependência em que mesmo que você seja promovido, ou seja, você tem uma nova existência, uma nova oportunidade, algumas disciplinas ficaram na dependência. E você precisa ali voltar a ter contato com ela, mas ela vem de uma forma mais pesada. Como? Ela vem com o constrangimento de você ver os seus amigos ali adentrando numa esfera superior e você ainda com aquela marca, ou seja, a marca não como estigma, você é ruim, mas eu preciso superar, porque se eu não me comprometi com essas disciplinas escolares, para que eu possa prosseguir, é necessário eu quitar o meu débito, ou seja, dessas dependências dessas disciplinas para que eu possa, inclusive, seguir para a série posterior. Então, as expiações são essas dependências da nossa antiga metodologia de ensino. Eu preciso ali me realinhar com as leis espirituais para que eu possa continuar prosseguindo. Senão essas provas elas se tornam repetitivas. Porque ali me mostra que eu não estou apto para prosseguir. Para que eu possa prosseguir, é necessário eu me realinhar, eu quitar, eu estar em ordem com todas as disciplinas daquela série. E aí, nesse momento, nós estamos no momento de que estamos sendo chamados para um planeta regenerador. Esse planeta regenerador não é ausência de dor, mas é uma consciência espiritual maior, uma maturidade maior pós-dependência. As dores, as provas ainda existirão, porque as dores ainda são instrumentos de progresso. Porque no momento em que eu entro em contato com a dor, eu estou entrando em contato com as minhas dificuldades espirituais. Porque as dores são consequências das minhas escolhas. E é natural que frente a essas escolhas eu faça o quê? Que eu repare, que eu me comprometa com essa transformação. Então, estamos vivenciando essa atmosfera em que nós conseguimos identificar mais facilmente o joio dentro da plantação do trigo. E que nós vamos nos mobilizar para o trabalho, para a separação do joio do trigo. Ou seja, a nossa consciência está sendo ali despertada, nós estamos conseguindo enxergar melhor para que nós consigamos fazer essa separação do joio e do trigo. A ausência do trabalho? Não. Porque para separar o joio do trigo, é necessário nós termos a paciência para esperar que esse joio não comprometa o crescimento do trigo. Ou seja, para que, segundo Allan Kardec, questionando, ou seja, dentro do Livro dos Espíritos, segundo os Espíritos de Luz, frente a uma pergunta de Allan Kardec, que fez o seguinte: por que Deus, sendo bom e justo, permite que o mal habite entre os bons? A resposta dos Espíritos a Allan Kardec foi muito precisa: para que vós tenhais a necessidade de acender a luz. Ou seja, se o mal ainda existe, se nós entramos em contato com essa dor, com esse choque, inclusive agora em que
a rede social, a tecnologia nos faz perceber comportamentos humanos que não devem mais existir. Não vou aqui lembrar o que nós já vivemos durante a semana, né? E que nos choca, que nos causa náusea. Por quê? Porque nós estamos no nível já de consciência em que ali nós já conseguimos enxergar o joio dentro do trigo. Mas a proposta da doutrina espírita não é enxergar o joio do trigo do outro, mas é enxergar, ou seja, o joio nessa plantação de trigo, que são as sementes nobres que Deus depositou em nós. Porque para que nós consigamos mudar essa atmosfera psíquica e moral do planeta Terra, é necessário nós mudarmos a nós mesmos. É necessário nós ali colocarmos e dirigirmos os nossos olhos, os nossos esforços para trabalharmos a nossa individualidade. Como diz no Evangelho, reconhece-se o bom espírita ou o bom cristão, que é a mesma coisa, pelo esforço que ele faz para o que vencer as suas más inclinações, ou seja, para vencer o joio dentro desse trigaral, dentro dessa plantação de trigo. É necessário nós ali extirparmos o mal que existe em nós. Mas para isso não pode ter a violência, mas o alto amor, o alto perdão. Porque, como diz Chico Xavier, eu não posso voltar para fazer um novo início, mas eu posso construir um novo fim. O que nós vivemos anteriormente são a nossa bagagem, são as nossas experiências, é a nossa maturidade que está sendo ali cada vez mais trabalhada para que nós, frente a essas novas possibilidades, nós consigamos escolher melhor. Porque os mundos que nós buscamos, estamos atravessando para esse mundo regenerador, em que a regeneração não é no outro, é em nós. Mas que o outro é apenas o reflexo de uma relação de amor que nós temos com nós mesmos. E isso não é egoísmo, porque o alto amor é a fonte primária, ou seja, o amor é a fonte primária para que haja o movimento do espírito nas escalas dos mundos. Então, como Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o mundo regenerador não é ausência de dor, mas é uma consciência maior do dever do espírito encarnado. Depois disso, nós temos outras escalas dos mundos, os mundos regenerados de propriamente dito, os mundos felizes, em que o amor ele tem uma predominância maior, em que a felicidade dos nossos irmãos, em que a moralidade, a ética, ela está no nível muito melhor, em que a dor já não precisa existir tanto, e os mundos perfeitos, em que não há mais a necessidade de um processo reencarnatório, porque eles são cidadãos do mundo, eles são missionários, deles deles irradia a luz e o direcionamento para nós que estamos ainda adentrando na fase adulta. Nós estamos na fase dos 21 anos, vamos dizer assim, da maioridade. E é somente, ou seja, com esses instrumentos superiores também, agora com essa bagagem que nós já temos, é que nós direcionaremos os nossos passos para que nós possamos continuar prosseguindo, errando menos e, consequentemente, sendo sempre esses alunos e professores uns dos outros. Meus queridos irmãos, a proposta de hoje é que nós teríamos realmente só 30 minutos, mas assim, eu convido a vocês, né, que nós continuemos os nossos estudos. Eu queria agradecer em nome da casa, que nós realmente, assim, muito obrigada pelo convite e que nós tenhamos um dia muito, muito recheado de amor, de boas lembranças, de construção de afetos positivos
e que nós possamos sempre dar o melhor de nós. Que nós lembremos do nosso passado não com mágoa, mas com gratidão pelas experiências que nos foram acrescidas e a partir de agora nós poderemos escolher melhor. Como diz Divaldo Franco, o erro é o caminho mais certo daquilo que não mais se deve fazer, pelas consequências que ele traz. Então, queridos irmãos, nós vamos fazer nossa prece final. Gostaria mais uma vez de que nós fechássemos os nossos olhos e que nós agradecêssemos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos juntos e que nós recebamos essa fonte de luz e de amor, que Jesus possa sempre nos inspirar, que Jesus sempre esteja ao nosso lado, mas acima de tudo, que nós sejamos sensíveis à presença desse mestre amigo, desse pastor de ovelhas, porque nós somos as ovelhas desse rebanho. Por isso, Mestre Jesus, todos nós faremos agora a prece que tu nos ensinaste há mais de 2020 anos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Amém. Que a paz de Cristo esteja conosco, hoje, amanhã e para sempre. Graças a Deus. Bom domingo a todos, meus amores. Que Deus nos acompanhe e nos ilumine. Graças a Deus.